estabelece princípios. Tá? Então, se você quer mudar, você tem que aprender princípios de Deus que vão ajudar você nessa mudança. Porque aí vai vir o descontentamento. Poxa, mas eu estou agindo assim, meu comportamento é assim. E às vezes o princípio foi aprendido no lar, foi herdado dos pais, foi consequência da convivência em sociedade, mas não tem nada a ver com o princípio de Deus para aquela área da vida. Então, se há um desejo de mudança, hoje à noite você está recebendo a receita. Às vezes nós oramos tanto: Senhor, eu quero mudar, eu não mudo. Senhor, me muda, e Deus não me muda. Quem sabe possamos orar de modo diferente. Senhor, qual é o princípio da tua palavra que eu desconheço sobre essa área e que eu preciso conhecer? O Senhor pode me conduzir para que, de repente, eu encontre ele na tua palavra? O Senhor pode usar alguém para me apresentar esse princípio? Porque, meu irmão, minha irmã, na hora que o princípio entra aqui e ele desce para aqui, você nunca mais vai ser o mesmo. Sem fazer força. Não, eu vou me policiar porque eu não quero mais agir assim. Porque aí vem de dentro. Você está entendendo? Essa é a força do Evangelho, é a força do Reino de Deus. Quando o princípio entra aqui e atinge o teu coração, não precisa ninguém estar te vigiando, nem precisa ninguém estar dizendo: olha, não é certo agir assim, você tem que fazer assim, você tem que falar assim, deixa de ser assado, deixa de falar assim. Não, porque quando chegou o princípio de Deus no coração, ele vai desenvolver valores e vai reger a sua vida. Você vai agir no bom sentido, no piloto automático, mas não mais com o princípio errado, mas agora com o princípio certo. Amém? E aí, obedecer a Deus vai ser gostoso, porque não vai fazer força e nem vai doer. Deu para entender? Você não vai fazer força. Eu não posso mentir, eu não quero mentir. Jesus, coloca um atenaz de fogo na minha língua, não dá, não quero. Não, você simplesmente não vai mentir mais. Porque o princípio entrou. E vai vir a situação em que você tem que se descortinar, ou você vai ter que confessar, se humilhar, ou você sabe que, falando a verdade, você vai ser responsabilizado. Não importa mais para você as consequências. Você vai falar a verdade. Amém? Estão me acompanhando? Tudo bem até agora? Tudo bem, Joyce? Então, tá bom. Então, vamos aqui para Mateus capítulo 5. E vamos ver aqui alguns princípios. E o princípio, na verdade, com essa explicação toda que eu dei, você concorda comigo que o princípio estabelece o nosso estilo de vida? Acompanhou o raciocínio? Então, por outro lado, se Jesus ensina princípios, ele está ensinando para mim e para você o quê? Um estilo de vida, baseado nos princípios que ele ensina. Tá? E, inclusive, aqui no Sermão do Monte, a história é a seguinte. Ele está dizendo o seguinte: lembra que Jesus, no final da sua carreira, lá diante de Pilatos, ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. Então tem que entrar na minha cachola que se o reino dele não é deste mundo, e se eu estou no reino dele, então o reino dele não tem os princípios deste mundo, são outros. Acompanhou o raciocínio? E o processo de transformação do crente se dá quando ele entende isso. Por quê? Porque aí ele vai abrindo mão dos princípios do mundo e vai: não, esse eu deixo, esse é do mundo eu deixo, esse aqui é de Deus eu abraço. Então, o que aquele princípio do mundo levava a ter determinadas ações e comportamentos vai cessar, porque eu deixei ele e peguei outro princípio que eu aprendi com Deus, que eu aprendi com a palavra de Deus. E aí o processo de transformação vai acontecendo. Então, Jesus aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, o meu reino tem outros princípios. Eu quero que você conheça
os princípios do meu reino. E se você conhecer e deixar eles entrarem no seu coração, você vai ser reconhecido como meu discípulo pela sua maneira de ser, pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida. Porque você vai ter um estilo de vida baseado em princípios que esse mundo não reconhece, não pratica, não se identifica com eles. E o primeiro princípio que eu quero comentar aqui, tá? Pegando aqui no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, que são as bem-aventuranças, o resumo que eu poderia fazer aqui é Jesus dizendo o seguinte para nós: se você mudar os seus princípios, você vai ser uma pessoa mais feliz. Jesus aqui, ele mostra que felicidade não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de princípios. E felicidade não é uma questão de conquista e nem de realizações. Tem gente neste mundo que já conquistou muita coisa e é infeliz. Tem gente neste mundo que realizou coisas extraordinárias. E você pode ter uma noção lá assistindo History, né? Conta cada história ali, né? Mas não quer dizer que eram pessoas felizes. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você nasceu de novo e você entrou neste reino, o segredo da sua felicidade vai ser um observador sério dos princípios que eu ensino. Posso ouvir um amém? O diabo pode dizer que é mais difícil, mas, irmãos, é uma ilusão. É mais fácil do que ser feliz como o mundo propõe. Porque nem todos nós vamos conseguir marcar a história deste mundo com grandes realizações e grandes conquistas. Todo comelô vai virar Silvio Santos? Não, pastor, se ele tiver força de vontade, se ele disser eu posso, eu consigo. É assim, irmãos. Como o positivismo ensina. Não é assim, não. Tem gente que fala a vida inteira eu posso, eu consigo. E não é só. Se fosse assim, todo mundo conseguia. Não é? Então, ser feliz na visão lá de fora, olha, se você conquistar, todos os atletas viram campeão olímpico, mas só quem treinou sério é que vira campeão olímpico? Não. Até quem ficou em segundo lugar, em terceiro, em quarto, quinto lugar, treinou sério. Né? Pagou preço, abdicou de passeios, de tantas coisas. Então, felicidade lá fora é conquistar. Você tem que conquistar. Ou então você tem que ter uma grande realização. Ou então você viver num mundo de prazeres. Essas três coisas: prazer, realização e conquista. Jesus, então, ele começa dizendo o seguinte: olha, dá para ser feliz, na verdade, essa felicidade é uma ilusão. Você poderá viver uma vida de prazeres, fazer uma grande conquista, ter grandes realizações e não ser feliz. Mas eu quero dizer a você que há uma felicidade diferente e é possível dela ser alcançada. Aceita a minha proposta? Está entendendo Jesus? Está entendendo Jesus? Não é uma proposta de felicidade? Aí ele fala os princípios, do verso 3 até o verso 10. Aí ele fala, olha, ser manso, ele fala, ser uma pessoa humilde, ser pobre de espírito, ou seja, o pobre aqui não é no sentido social, mas é no sentido espiritual. Mas no sentido social, o que caracteriza a pobreza? A pessoa tem falta, né? Suas necessidades não são supridas. Então, quando Jesus fala, olha, a pessoa que ela não se contenta com a sua vida espiritual, ela nunca acha que está no topo na sua vida espiritual. Ela sempre acha que precisa algo mais de Deus. Então, isso vai ajudá-la a ser um crente feliz. Ou seja, para Jesus, o crente feliz não é aquele que acha que
eu já estou batizado com o Espírito Santo, eu tenho uma vida consagrada, eu amo a Deus, eu sou isso, eu faço aquilo e estou bem. Não. Tá? No sentido, para Jesus que bom que eu cheguei até aqui, mas eu ainda preciso de algo mais. Eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso servir melhor, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser mais humilde, e por aí vai. Então, Jesus fala assim, ó, esse é feliz, né? Que ora como publicano, não ora como fariseu. O fariseu achava que já estava bom. Lembra da parábola de Jesus, da oração do fariseu e do publicano? O fariseu achava, já cheguei lá. O publicano fala, eu estou longe de chegar no topo. Então, Jesus ele está mostrando aqui o seguinte, olha, você quer ser feliz? Então, isso é possível. Que bom que é possível. Mas não depende de quanto você vai conquistar nessa vida, nem de você realizar. Você poderá ser alguém, está aqui hoje à noite, e de repente você vai ser um daqueles que vai aí fazer uma realização extraordinária, uma conquista extraordinária. Aqueles que fizeram isso, você olhar as histórias, a maioria deles no início ninguém imaginava, mas aconteceu. Você pode ser um deles que está aqui hoje à noite. Mas não é a maioria, se fosse assim, todo mundo estava no livro do Guinness. Né? Não é todo mundo. Mas todos nós podemos ter essa felicidade que Jesus nos oferece. Posso ouvir um amém? Ela é alcançável para todos, não para alguns. Amém? Isso é bom ou ruim? É uma maravilha. É uma maravilha. Né? Jesus nos oferece uma felicidade alcançável. Para ricos, para pobres, para classe média, qualquer um. Para deficiente físico, para qualquer pessoa, letrado e letrado. Jesus oferece uma felicidade que é possível para todos, independente da cor da pele, para todos, porque ele oferece o quê? O princípio para você se sentir feliz. Né? Glória a Deus. Não tem ninguém igual a Jesus. Indo agora do versículo 13 ao 16, Jesus aí fala sobre esses que entraram para o reino e que eles vão ser felizes, não como o mundo é. Deu para entender? Amém? Mas ser de Jesus, seguir a Cristo, não é uma vida de infelizes. Amém? Que às vezes parece que eles são verdadeiramente felizes e nós somos infelizes, mas não, é o contrário. A verdadeira felicidade é para quem segue esses princípios do reino. Aquela felicidade é temporária e às vezes quando acaba aquele efeito temporário, se não dorme se não tiver um remédio para ajudar a dormir, né? E é todo um processo, às vezes, como vocês sabem, tem fama, tem dinheiro, conquista o mundo rapidamente e morre precocemente por causa das drogas. Por quê? Porque não era feliz. Né? Então, tem fato recente aí, uma cantora, eu não quero detalhar mais sobre isso. Tá? Então, assim, mostra que conquista, realização, ter o que o mundo diz, ó, se chegar lá vai ser feliz, é balela. Né? Isso não deixa. Eu diria até o seguinte, irmãos, isso pode causar uma felicidade temporária na alma. Mas por que a pessoa vai para as drogas? Por que a vida vai degringolar? Ou ela vai para o álcool? Porque ela vê que o espírito dela não é feliz. Ela conquistou, ela realizou, mas ela continua infeliz. Porque Jesus, Ele é que sabe a chave real da felicidade. Então, você não vai ser mais feliz se você tiver uma casa maior do que você tem agora. Não é isso que vai deixar você mais feliz. Vai deixar você mais confortável. Não é? Você tiver talvez uma casa com mais um quarto, tem mais filhos, vai deixar você mais confortável, não necessariamente mais feliz. Né? Porque se a casa for maior, a conta de luz aumenta. Né?
Aí vai ser mais um ar-condicionado. Então, é assim. Então, Jesus fala, olha, seja feliz à medida que você pega o que eu ensino como um princípio e você coloca isso na sua vida. Agora, em segundo lugar, aqui no versículo 13 ao 16, que Jesus fala de missão e propósito de vida. Ele diz o seguinte, olha, você precisa escolher viver por um propósito que seja maior do que você mesmo. Você precisa escolher viver por um propósito que seja maior do que você mesmo. Porque Jesus fala aqui que os seus discípulos precisam ter um senso de missão de vida. Ninguém está aqui por acaso. E ninguém está aqui só para si mesmo. Porque Jesus fala assim, você é sal de você? Ele fala, você é sal da terra. A sua vida tem o propósito de dar sabor a outras vidas. E fala assim, você é luz só para você? Você é luz para fora. Você é luz do mundo. A sua vida deve diminuir as trevas na vida de outras pessoas. O que Jesus está falando? Vida com propósito. E que o propósito da sua vida não é só você em você mesmo, mas é você para os outros. É você viver para Deus e viver para o próximo. É Jesus falando, olha, faz parte do princípio de ser uma pessoa feliz. Quem vive para si mesmo não é tão feliz como quem vive para ser sal e luz para os outros. Então, veja que, às vezes, nós pensamos que para sermos felizes, todos têm que vir até nós. Jesus fala assim, para você ser mais feliz, vá a todos. Amém? Né? Ame a todos, sirva a todos, seja útil a todos que você puder. Eu passo aqui na minha memória, então assim, sem muitos detalhes, mas desde a década de 90 que foram desenvolvidos os exames de imagem, né? Então foi feito muitos estudos do cérebro através desses exames, e um deles é em relação a isso, né? Quando a pessoa faz o bem para o outro, eles descobriram uma mudança incrível que há no cérebro nosso, da pessoa. Então, às vezes, né, nós temos que, sacar o lance e falar assim, olha, se eu for menos egoísta, eu vou ser mais feliz. Eu estou olhando muito para o meu umbigo, deixa eu me doar mais, deixa eu me entregar mais, deixa eu servir mais, deixa eu ser mais útil a outras pessoas. Eu não quero viver a minha vida para eu mesmo. Na verdade, Jesus é o modelo, né? Ele viveu para todos nós. Então, Jesus ele ensina aqui, olha, eu quero que os meus discípulos eles entendam que o propósito da vida deles não é viver só para eles. O propósito da vida deles é viver como eu vivi. É viver para abençoar pessoas. É viver não só para ser abençoado, mas para ser canal de bênção. De que adianta você ser abençoado se você for uma cisterna? Adianta muito se você for abençoado e for um rio. Amém? Que as bênçãos chegam a você e flui, chega a você e flui. Não chega em você e para. Né? Deus vê o rendimento do investimento que ele fez. Se for uma cisterna, não. Então Jesus fala, olha, a sua vida, você precisa entender que ela tem um propósito que é maior do que você. Amém? Então, aonde você chegou, Deus tem um propósito.
A profissão que você adquiriu, Deus tem um propósito. É para servir a Deus, para servir ao próximo, servir a humanidade. Né? Você tem uma vida com um propósito. Às vezes os nossos propósitos são só pessoais, né? É só de venha a mim o vosso reino. É só para eu mesmo. E Jesus fala, olha, você tem que ser sal. O sal, ele é útil quando ele salga alguma coisa. Você tem que ser luz. A luz é útil quando ela ilumina algum ambiente. Então, ele nos dá um senso de existência incrível. Né? Hoje começou a classe do Casados para Sempre, né? De manhã. Falei uma coisa que eu também sempre falo. Você tem que aprender sempre para duas pessoas, para você e para o próximo. Né? Então, quando alguém aprende esse princípio, não escuta uma mensagem, uma pregação de qualquer jeito. Não assiste uma aula de escola dominical de qualquer jeito. Não participa de um curso Casados para Sempre de qualquer jeito. Porque, mesmo que ela não precise, porque ela já venceu e já pratica aquilo ali, mas é um reforço e ela não está aprendendo só para ela, está aprendendo para aconselhar, para compartilhar, para orientar. Né? Então, olha como é que princípio gera valores e que gera atitudes. Sua vida, ela tem um propósito maior do que você mesmo. Terceiro, aqui do versículo 17 até o versículo 20, o que é que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Ele fala que ele não veio abolir a lei, né? Você vê aí no verso 17, que ele veio cumprir. Então, ele não deixa dúvida que os princípios que ele está ensinando não são contrários à lei de Deus, são contrários às regras que os líderes ensinavam. Mas o que podemos resumir aqui é que Jesus está dizendo o seguinte: mesmo que você rejeite a lei e os mandamentos de Deus, eles continuam em vigor. O fato de alguém rejeitar a lei de Deus não quer dizer que ela foi anulada, que ela foi revogada. Só quer dizer que ela rejeita, mas ela continua em vigor. Por isso que, mesmo que não seja alguém salvo em Cristo, mas se seguir os princípios de Deus, aquilo ali vai ter o resultado que Deus fala na palavra. Eu dizia lá hoje de manhã, por exemplo, um casal que não é crente, mas segue os princípios de Deus para o casamento, um casal que não vai se separar. Mas o casal que é crente e não segue os princípios, vai ser difícil segurar. Então, eu vi isso muitas vezes, tá? Questão de família. Familiares meus que não eram crentes, uma vida conjugal impecável. Porque vivi os princípios sem conhecê-los. Mas os princípios são universais. O princípio é do reino de Deus, mas quem não é do reino e pratica, ele vai ter resultado. Só não define vida eterna, está entendendo? Não define vida eterna. Mas para os efeitos dessa vida, acontece. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, tenha cuidado, lembre-se disso. Se você rejeitar a lei de Deus ou algum mandamento da lei de Deus, não quer dizer que você conseguiu invalidar ele na sua vida. Vai ter as consequências. Entende? Então, isso é muito importante, porque às vezes nós pensamos que aquilo que eu obedeço funciona, aquilo que eu rejeito está neutralizado. Não está neutralizado. Tá? Então, ele vai operar, mas vai gerar os resultados, não da obediência, mas da desobediência. E Jesus deixa isso claro: olha, mesmo que você rejeite a lei e os mandamentos de Deus, eles continuam em vigor. Tá? Eles não foram anulados,
nem foram cancelados. Eu quero terminar aqui pegando o que Jesus fala no verso 27, quando ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus aqui está dizendo o seguinte, o que está no seu coração, que ninguém sabe e que ninguém vê, não está oculto para Deus. O que está no seu coração, que ninguém sabe, que ninguém vê, que você não conta para ninguém, não está oculto para Deus. Porque eles ensinavam que o que valia para Deus era a ação. E Jesus, então, ele mostra, vocês ouviram eles ensinarem isso. Mas o princípio verdadeiro é o seguinte, está oculto no seu coração, quando ele fala de adultério cometido aonde? No coração. Então, ninguém viu, porque foi no coração. Ninguém ouviu, mas Jesus está dizendo, mas Deus sabe. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que ninguém vê, Deus vê. Ninguém viu, mas Deus viu. Eu só pensei e nem falei, mas Deus sabe, eu pensei. Então, as pessoas só veem as suas ações, mas Deus vê as ações que não foram realizadas, mas que havia a intenção de realizar. Talvez por medo não foi realizada. Né? Algum pensamento levou ali a não realizar, mas houve o desejo. Então Jesus fala o seguinte, olha, tenha um coração puro aos olhos de Deus. Não guarde no seu coração aquilo que Deus não quer ver dentro dele. Não guarde no seu coração aquilo que Deus não quer ver dentro dele. Porque, às vezes, o inimigo nos engana pensando assim, ninguém viu, ninguém sabe. A gente não pede perdão, a gente não se arrepende. Nós achamos que não temos que mudar, mas aquilo está lá. Deus está vendo. E Deus quer que saia de lá. Deus quer que haja confissão, que haja limpeza. Então não guarde no seu coração aquilo que você sabe que Deus não quer ver lá dentro. Né? Então, Deus não quer ver lá dentro inveja, Deus não quer ver lá dentro adultério, Deus não quer ver lá dentro engano, Deus não quer ver lá dentro pecado. Por isso o salmista disse, né? Quem entrará no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos e sujo de coração. Limpo de coração. Tá? Mesmo Deus que vê o que a mão fez, vê o que a mão não fez, mas o coração quis que fizesse. Então, vamos ser felizes como Jesus ensina. Posso ouvir um amém? É possível ser feliz. Amém? Vamos ser crentes felizes, mas como Jesus ensina. Amém? Vamos entender que, ainda que eu rejeite mandamentos de Deus, eles estão em vigor. Então, é uma atitude de bom senso, não rejeitar, mas praticar. Vamos decidir hoje à noite, irmãos, viver para ser canal de bênçãos, não ser um reservatório, mas ser um canal de bênção. Quando você aprender alguma coisa, aprenda para você e para outro, amém? Você sempre pensar, eu quero abençoar alguém, isso aqui é muito bom, né? Estou fazendo esse curso, vai ser muito bom para a minha vida, mas vai ser bom também para o outro. Sempre estar pensando, enquanto eu viver nessa terra, eu vou viver igual Jesus, eu vou viver para servir, não para ser servido. Né? Eu vou ser sal e luz. Sal e luz
É evangelizar, é fazer missões? Mas não é só isso. É ser útil sempre. Pode ajudar, pode servir, pode ser útil. Está sendo sal e luz. Não está pensando só em si mesmo. E vamos viver cuidando daquilo que nós pensamos e fazemos quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém por perto. Porque ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e comece a fazer a sua oração. Como está a sua vida em relação a esses princípios que foram mencionados hoje à noite? Você ainda está em busca da felicidade à moda do mundo? Chega disso. Amém? Faça um autoexame agora. Você acha que ninguém viu, ninguém sabe, está tudo bem entre você e Deus? Engano. Tem que acertar isso aí, tá? Tem que fazer a limpeza aí no seu coração. Aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, o que você quer realizar. Você quer abençoar quantas pessoas, né? Você tem a vontade de continuar vivendo aqui neste mundo só para abençoar a sua vida? Ou você decide hoje à noite a viver toda a bênção que Deus fizer chegar à sua vida, vai tornar você uma pessoa com mais capacidade para abençoar outros? Amém? Então, ore dessa forma. Senhor, muito obrigado por aquilo que Jesus veio para nos ensinar. Ele veio para tornar o reino de Deus real para nós. Ele veio para nos ensinar a pensar como o Senhor quer que venhamos pensar, a ser como o Senhor quer que venhamos a ser, porque desta forma nós vamos agir de maneira que glorifique o Teu nome, que agrade os Teus olhos. Te pedimos, Senhor, que a nossa vida, nós possamos viver a nossa vida entendendo que ela tem um propósito maior do que a nossa própria vida. É vivermos uma vida útil, é vivermos uma vida para sermos não uma reserva de bênçãos, mas um canal de bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, a querermos ser felizes, mas a felicidade que Jesus propõe. Não a felicidade que o mundo propõe, essa não é possível para todos. E aqueles que, entre aspas, a conquistaram, alguns deles se suicidaram porque viram que não veio a verdadeira felicidade. Mas Jesus nos diz que é possível ser feliz neste mundo que jaz em trevas, nesse mundo que jaz no maligno, em que às vezes não vamos realizar tudo o que pensávamos, conquistar tudo o que desejávamos, mas podemos ser felizes se nós fizermos aquilo que Jesus falou. Formos pessoas como Ele quer que sejamos. Ajuda-nos, Senhor, a saber que o nosso coração precisa, hoje à noite, estar lavado pelo sangue de Jesus. Precisamos permitir que hoje à noite o Espírito Santo pegue o sangue de Jesus Cristo e nos lave, nos purifique de todo pecado, de toda iniquidade, porque nós não podemos ter no nosso coração aquilo que os teus olhos não querem ver nele. Entendemos que o que ninguém viu e ninguém sabe, mas está no nosso coração, o Senhor viu e o Senhor sabe. E muitas vezes nós precisamos acertar isso contigo. Precisamos chegar ao momento e dizer: Senhor, eu guardei até hoje, como Davi falou, enquanto eu guardei, eu estava apodrecendo por dentro. E é preciso chegar ao momento de colocar isso para fora diante de Ti, para que, mediante a confissão e o arrependimento, haja o perdão e a purificação. Assim, Senhor, nós oramos. Cremos que assim será. E oramos em nome de Jesus. Amém.